Olá pessoal, continuando aqui as nossas aulas online. Vamos falar hoje sobre atos processuais e nulidades. O que seriam atos processuais? Atos processuais são todas as ações praticadas no decorrer do processo, pelo judiciário e pelas partes, visando uma consequência jurídica no processo. O ato processual sempre visa uma consequência jurídica no processo. Se algum ato que não vai produzir nenhuma consequência jurídica, não é um ato processual. Podem praticar atos processuais, como eu já disse, o órgão jurisdicional, o juiz, os auxiliares do juízo, e as partes, basicamente. São as ações, os recursos, as decisões, os atos ordinatórios, isso são chamados atos processuais. Comecemos pelas partes. Como podem ser classificados os atos processuais praticados pelas partes? Nós vamos ver essas definições não no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal trata de atos processuais, em várias partes você vai ver sobre atos processuais, mas definição nós extraímos do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que os atos processuais das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilaterais, o próprio nome já quer dizer. Unilaterais é aquele que a parte pratica o ato sem a necessidade do consentimento da parte contrária. Correto? Por exemplo, vai entrar com ação. Precisa outra parte consentir para entrar com ação? Não, não precisa. Eu vou lá e dou entrada na ação. Aí, em contrapartida, a outra parte ela tem o direito de contestar, de se defender. Precisa eu concordar? Não, não quero que você se defenda. Não. A parte tem um direito constitucional de se defender. Por isso é um ato chamado unilateral da parte. Porém, há também os atos bilaterais. Precisa concorrer às vontades de ambas as partes para que esse ato seja praticado. Por exemplo, o exemplo mais claro é a transação, o acordo. Né? No Código de Processo Civil há muito isso, mas no direito penal há também. Vemos lá a transação penal na Lei 9.099 de 95, onde o Ministério Público e o acusado eles precisam chegar num acordo para chegar naquela transação penal. O Ministério Público não pode impor o acordo para a parte. É um ato bilateral. Correto? Continuando, nós vamos então falar dos atos, que também chamados de pronunciamentos do juiz. Como eu disse, essa regra nos traz o Código de Processo Civil. Né? Os atos de pronunciamento do juiz são basicamente três, os mais importantes aqui para nós: sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Em rápidas palavras, o que é a sentença? A sentença é aquela decisão que põe fim ao processo. Veja, no Código de Processo Civil, com essa última alteração, né, surgiu várias interpretações aí sobre o que seria a sentença. O Código mesmo traz explicações detalhadas lá, mas aqui para o processo penal, nós vamos entrar nesses detalhes. Isso aí vocês vão ver com o professor de Código de Processo Civil. Porque as sentenças penais são basicamente duas: absolutórias ou condenatórias. Ela põe ao fim do processo, ou absolvendo ou condenando o réu. E por ser uma decisão, né, que prejudica a parte, ela é, com certeza, recorrível. A parte pode recorrer dessa decisão chamada sentença. Por fim, em segundo lugar, nós temos aqui a decisão interlocutória. O que é a decisão interlocutória? É uma decisão que pode interferir na esfera de direito da parte, mas que não põe ao fim do processo, não põe fim ao processo, mas pode prejudicar a parte. E por prejudicar uma parte ou a outra, é cabível recurso dessa decisão. Por exemplo, o juiz determina a prisão preventiva ou liberdade provisória. Né? Não está prejudicando a parte? Uma das partes? Está. Pôs fim ao processo? Não pôs fim ao processo. Então é decisão interlocutória. Cabe o recurso adequado. E por fim nós temos o despacho, né? Que o pessoal chama de despacho de mero expediente. É aquele que serve apenas para dar andamento no processo, né? Não traz prejuízo nenhum. Outra parte, o juiz entra com a procuração, o juiz determina a juntada da procuração. Trouxe prejuízo? Não. Só vai determinar, possibilitar o segmento do processo. Por isso que contra despacho interlocutório não cabe recurso. A parte não pode interpor, porque na verdade nem tem interesse em recorrer
né, dessa, digamos assim, entre aspas, decisão, que na verdade é um despacho interlocutório. E temos também os auxiliares do juiz, eles praticam alguns atos chamados atos ordinatórios, né? Como quando chega o processo, quando se fala em processo físico, na verdade, né? Tem a autuação, mas tem a autuação no processo digital também. Tem a numeração, né? No caso do processo físico, né? Mas tem o do digital também. Tem as juntadas, a remessa ao MP, a remessa ao juiz. São atos ali de menor significância, né? Mas são importantes também praticados pelos auxiliares do juízo, que com certeza, né, não cabe recurso desses atos aí que são de mero expediente. Aí falando de atos processuais, aí vem a pergunta, né, como devem ser praticados esses atos? A parte pode praticar de qualquer forma? Aí falando de forma, o artigo 188 do Código de Processo Civil, né, que trata, como eu já disse, das características do ato, ele traz o princípio da liberdade de formas. Se a lei não prevê uma forma específica para a prática de determinado ato, a parte pode praticá-la de qualquer forma, desde que essa forma atinja a sua finalidade. Se cumpriu, se atingiu a sua finalidade, o ato não padece de nenhuma nulidade. É o princípio da liberdade das formas. A não ser que a lei exija, né? A lei exige em determinados atos, determinada forma. Isso aí nós vemos muito no tribunal do júri, né? Determinados atos tem que seguir todo ali um padrão de forma para que não seja decretada a sua nulidade. Só que em contrapartida, em alguns casos, mesmo que a parte não cumpra os requisitos da lei para a prática daquele ato, mas se o ato atingiu a sua finalidade e a parte contrária não foi prejudicada, esse ato é aproveitado, ele não padece de nulidade. Veja bem, é o princípio da instrumentalidade dos atos processuais. Mesmo que não siga todos os requisitos além da lei, mas se atingiu o seu objetivo e não prejudicou a parte contrária, esse ato ele pode ser convalidado e o processo segue normalmente, porque o ato processual ele não é um fim em si mesmo, não, ele visa um determinado fim. Se aquele fim foi alcançado, o ato é válido e produz todos os seus efeitos, correto? E prosseguindo, né, sobre a forma dos atos, sobre quem deve praticar os atos, nós entramos aí na questão das nulidades. Nulidades são vícios, né, que comprometem os atos processuais, fazendo que os mesmos sejam desconsiderados, inutilizados, né, e consequentemente sejam refeitos, porque não atingiram a sua finalidade. Veja bem, a nulidade no processo, ela pode ser absoluta ou relativa. Quando a nulidade é absoluta, que é uma coisa mais grave, o juiz ele deve decretar de ofício, não pode ser nem a parte falar, oh, esse ato é nulo. Não, o juiz viu que o ato é nulo, ele deve declarar em qualquer grau de jurisdição, primeira instância, segunda instância, terceira instância, tem uma nulidade ali que foi detectada, anula aquele ato e o processo volta até o momento onde o ato nulo foi praticado e pratica-se todos os demais atos, porque nós vamos ver depois que o ato nulo ele torna nulo também os atos que eles são consequentes, nulidade absoluta. Por exemplo, o principal exemplo de nulidade absoluta no processo penal é quando há cerceamento de defesa, né? Se o advogado ele tem tantos minutos para sustentação oral para defender o seu cliente e o juiz fala, não precisa, não, para quê? O cara é culpado mesmo, tem que condenar, precisa não, advogado você vai falar aí, não vai adiantar de nada, né? Você vai adiantar de nada, para que você falar, gastar sua livre aí 10 minutos, 15 minutos, não, precisa não, falar não, prossegue o processo e dá sentença, não, nulo, o ato é nulo, porque implica no devido processo legal, né? Cerceamento de defesa, nulidade absoluta deve ser declarada de ofício e com certeza a parte vai questionar a legalidade desse ato. Mas nós temos também a nulidade
relativa. Nulidade relativa, ela só pode haver pronunciamento do Poder Judiciário se houver provocação do interessado, né? Você até vê ali, isso aqui, né, não era para ter sido feito dessa forma, mas a parte não falou nada, então o juiz ele não pode declarar de ofício, ele tem que esperar a parte falar. Se a parte falar e ele vê que houve uma nulidade, aí sim, ele anula aquele ato e manda repetir, né? Existe um exemplo que a doutrina usa, que é o seguinte: o advogado de defesa ele pede para ouvir uma testemunha em outra comarca, né? Está aqui em São Paulo, a testemunha está domiciliada lá em São José do Rio Preto, então ele pede uma precatória, chamada carta precatória, você já sabe o que é, quando o juiz pede para outro juiz praticar um ato, quando o ato deve ser praticado fora da sua comarca, carta precatória, a chamada deprecata, né? E o juiz defere o pedido do defensor e manda expedir a precatória, né? E o cartório se esquece de intimar o advogado de que aquela precatória foi expedida, né? Isso aí é relativamente nulo, esse caso aí. Mas se a deprecata foi expedida, o ato foi cumprido, foi ouvida a testemunha e o advogado inclusive se aproveitou daquele depoimento, ele não pode depois falar, é nulo esse processo, porque eu não fui intimado da decisão que determinou a expedição da carta precatória. Mas se houver algum prejuízo mesmo, né, nesse caso aí, que a sua intimação era primordial, ele pode alegar, esse ato é nulo, e o juiz, verificando que houve o prejuízo, ele vai determinar a nulidade daquele ato e a repetição do ato, correto? Nós temos também um outro ato, né, que ele, digamos assim, é mais grave do que a própria nulidade. É um erro tão grotesco, tão absurdo, né, que a lei reputa esse ato como inexistente. Não existiu esse ato. Como assim, professor? Como assim não existiu? Mas ele foi praticado e como não existe? É um erro grotesco, como eu falei. Por exemplo, audiência. Quem preside a audiência? É o juiz de direito, né? Investido, que foi aprovado em concurso público, está lá para presidir o ato. Aí chega lá na hora da audiência, o juiz não está, o advogado fala, não, eu vou presidir essa audiência aqui, porque eu sou formado em direito, sou bacharel, eu entendo de tudo, eu sei mais do que o juiz, na verdade. Às vezes pode até saber mais, né? Mas mesmo assim não pode, ele vai lá e preside a audiência, ouve as testemunhas, ouve o acusado, ouve o promotor lá, e ele vai encerrar a audiência de instrução e pronto, e assina todo mundo. Foi realizada a audiência aqui, não precisa do juiz não, esse juiz só atrasa, só chega atrasado, e dessa vez vai acabar isso. Toda vez que ele não estiver aqui, eu vou fazer a audiência. Pode? Não pode. Ato inexistente. Não pode. Da mesma forma que não pode o promotor de justiça, né, dar a sentença e assinar a sentença. Ele sentenciou. Não pode. A sentença é ato privativo do juiz. Então, não é nem para ser declarada nulidade, é declarada a inexistência desse ato. Ato inexistente. Veja bem, em contrapartida ao ato inexistente, aos atos meramente irregulares, né? Não foi observada determinada regrinha lá, mas que o ato foi praticado, surtiu todos os seus efeitos, e por isso o juiz nem precisa falar, esse ato aqui é irregular e eu vou deixar para você. Não, nem precisa, fica quieto, vai seguindo lá, e o processo finda normalmente, sem que haja nenhum prejuízo. Um exemplo também que a doutrina cita é o seguinte, no tribunal do júri, o código fala que deve ser dada uma cópia da pronúncia, né? A sentença de pronúncia. No tribunal do júri é uma sentença chamada sentença de pronúncia, né? Que o juiz ele entende que o réu cometeu um crime daqueles que são julgados pelo tribunal do júri e ele pronuncia o réu. Dessa sentença de pronúncia, todos os jurados devem receber uma cópia da pronúncia, né? Mas às vezes não dá essa cópia para o jurado, porque às vezes ele nem lê essa pronúncia aí, né? Ficou provado que o jurado teve amplo acesso, né, ao processo, que lá o promotor de justiça falou tudo que tinha que ser falado, a defesa falou tudo que tem que ser falado, os jurados foram esclarecidos sobre a situação. Isso aí é uma mera irregularidade. Veja, eu estou dizendo que não é para acontecer isso,
É para dar cópia. Mas se não foi dada cópia, não chega nem a ser nulidade isso daí. Não é nulidade nem absoluta nem relativa. É uma irregularidade, né? Que não causa nenhuma consequência ao processo. Então, mas aí como saber se é nulo, se não é nulo, se é inexistente, se é regular? Há princípios que devem ser observados pelo juiz e pelas partes na declaração de eventuais nulidades. Alguns princípios básicos que eu vou citar os principais aqui para os senhores e senhoras. Primeiro princípio que deve ser observado nós já falamos nele aqui, falando de outra coisa, a gente acabou falando dele. Se alguém prestou atenção, como eu creio que todos prestaram, vai lembrar. Primeiro, não há declaração de nulidade se não houver prejuízo. Precisa haver prejuízo para a parte alegar nulidade, né? Que eu falei da casa precatória. Se o advogado não provar que foi prejudicado, ele não vai conseguir anulação de nenhum ato, porque o processo, né, se rege pelo princípio da celeridade. É um direito constitucional, veja bem, é um direito humano fundamental a celeridade do processo. Né? O processo tem que seguir, né, relativamente de uma forma célere e rápida para alcançar o seu objetivo final. Então, se foi praticado o ato, não teve nenhum prejuízo à parte, né? Mesmo que não tenha sido observado de determinada forma legal, o ato ele vai ser válido porque a parte não provou qualquer prejuízo se caso o ato fosse praticado de outra forma, né? Instrumentalidade das formas, lembra? Se foi praticado, mesmo sem observância de algum requisito legal, mas atingiu sua finalidade, não houve prejuízo à defesa e nem à acusação, o ato ele vai ser convalidado. Não pode haver perda de tempo no processo, gente. No processo penal, no processo civil, qualquer processo, não pode haver perda de tempo por causa de coisas pequenas, né? O processo tem que seguir a sua marcha normal. Lembrando que em caso de nulidade absoluta, né? Caso de nulidades absolutas, esse prejuízo, né, entende a maior parte da doutrina que ele é presumido. Por exemplo, né, o juiz é incompetente. O juiz não tem competência para apreciar aquela matéria, né? O juiz federal aprecia uma matéria estadual ou vice-versa. É incompetente, competência absoluta, o prejuízo ele está presumido. Não precisa provar esse prejuízo. Há divergências um pouco, mas prevalece esse entendimento aí de que a nulidade ela é presumida. O prejuízo ele é presumido na nulidade absoluta. Segundo ponto, segundo princípio, não há nulidade se o ato foi provocado pela parte. Veja, a pessoa ela provoca a nulidade, aí depois fala para o juiz, esse ato aí deve ser declarado nulo, né, porque não foi observado tal e tal e tal requisito. Mas foi ele que provocou, ele fez de propósito, isso é má fé processual, pode ser até penalizada essa pessoa. Por exemplo, a defesa, ela quer ouvir uma testemunha, né? E dá o endereço da testemunha, só que dolosamente dá o endereço errado da testemunha. A testemunha com certeza não vai ser intimada, porque ela não reside naquele lugar que foi indicado o endereço pela parte. Então, a testemunha não veio para depor, em tese foi prejudicado a defesa pela ausência da testemunha que era crucial para aquele caso, e a pessoa vai, quero alegar cesseamento de defesa, a minha testemunha não foi ouvida, né, foi para o endereço errado, mas foi ele que indicou, às vezes até de propósito, o endereço errado, para depois indicar o endereço certo, para ganhar tempo isso daí. Então, se ficar comprovado que a parte foi ela que provocou o erro, né, a nulidade, ela não pode alegar, digamos assim, a própria torpeza, correto? Vemos também aqui um outro princípio importante, né, sobre nulidades. Não há nulidade se a omissão de determinada formalidade só beneficia a parte contrária, né? Não pode a defesa alegar que
deixou de fazer determinada coisa em benefício da acusação, né? Por quê? Somente a acusação ia ser beneficiada com aquilo. Se a acusação, que foi prejudicada na verdade, com aquela omissão, ela não falou nada, a defesa não pode chegar e falar, ó, quero que decrete a nulidade porque não foi dado 15 minutos ao MP para ele falar no processo, ele tinha direito a isso daí, né? Ele tinha direito a isso daí, né? Sendo que a pessoa foi condenada. Não, não pode. Não pode se beneficiar outra parte. Somente pode alegar nulidade aquela parte a quem beneficia a decretação da nulidade. Não pode alegar pela outra parte. Fica na sua, meu. Fica na sua. Escrevi aí no nosso resumo. Pessoal, fica na sua. Cada um pode alegar aquilo que prejudica a si próprio. Outro princípio. Não há nulidade se a respeito de um ato que é irrelevante para o deslinde da causa, né? Realmente aconteceu ali um erro, um vício, né? Mas aquele vício lá, ele não foi crucial, não foi, na verdade, de forma nenhuma importante para o deslinde do processo, seja para a condenação ou para a absolvição, né? Coloquei um exemplo aí para vocês daquela testemunha, né, que fala inglês, alemão, coreano, e ela foi lá ouvindo sem intérprete, ouviu ela sem intérprete nenhum. Mas tanto a acusação quanto a defesa acharam que aquela testemunha lá não servia para nada. Então, ninguém falou da testemunha, não quis, não aproveitou nada o testemunho do depoimento, porque ela não viu, ela não estava, ela não sabia de nada, nem sabe por que foi arrolada aquela testemunha. A parte, vamos anular isso daí porque essa testemunha foi ouvida sem intérprete. Não, por quê? Porque não serviu de nada para o deslinde da causa do depoimento daquele ser, daquela testemunha. Então, não há nulidade, sempre pensando, pessoal, na economia processual. O processo não pode ter atos digamos assim, invalidados só para atender o capricho da parte. O processo tem que seguir a sua marcha. Por fim, pessoal, queria tratar com vocês aqui o que eu anotei. A nulidade de um ato importa na nulidade, em regra, de todos aqueles que lhes são consequentes. Se esse ato aqui é nulo, se esse ato gerou mais a prática de outros atos, todos esses vão ser invalidados. O processo volta, né? Como dizem por aí, volta para trás e começa tudo novamente. Se um interrogatório, né? Usei esse exemplo aí. Se o interrogatório ele decorre de uma denúncia e a denúncia é nula, o interrogatório consequentemente é nulo, é uma prova nula, porque a denúncia foi anulada. Então vai ser reformulada, repetida a denúncia até chegar a um novo interrogatório. Não, mas já foi feito lá. Não pode. Se a denúncia é nula, vai ter que ser feito outro interrogatório. Então é isso aí, pessoal. O básico que eu quero passar para vocês é um assunto, na verdade, muito extenso, tem muitos pontos que poderiam ser anotados, mas no momento para vocês é isso que vocês devem saber sobre as nulidades das processuais. E tratando do processo penal, quero que vocês dêem uma lida no artigo 564 e 572 do Código de Processo Penal, que fala lá sobre as nulidades absolutas, relativas, né, que ocorrem dentro do processo penal. É uma continuidade, nós falamos para vocês da ação penal, falamos das partes e dos sujeitos do processo, juiz, né, a pirâmide, juiz, acusação e defesa, e agora falamos dos atos praticados por esses sujeitos, né, pelo juiz, atos praticados pelo juiz, atos praticados pelo MP, que é a denúncia, é um ato do MP, a defesa, né, a denúncia, é um ato praticado pela defesa, e por aí vai. São todos os atos praticados com o objetivo de chegar ao fim do processo, que é um ato processual, a sentença. É isso aí, até a próxima, aproveitem aí o material que está disponibilizado
e na próxima aula vamos dar continuidade ao nosso tema. Obrigado.